Olá, bom sábado a todos. Estamos ao vivo, 11 horas e 25 minutos, em mais um dia. Na verdade, hoje é o último dia de congresso de Combraim, e mais um dia aqui a Farmapele, Simone Menezes e a Protagonize, levando para você informações, prestação de serviço, saúde, através das redes sociais. Eu sou a Écio Maia, aqui ao meu lado temos ela, Simone Menezes. Bom dia. Bom dia. É um prazer enorme estar começando hoje o dia com um podcast com uma pessoa muito especial para mim. Não só por ser um parceiro da Farmapele, mas por ser um amigo. E eu digo que ele é o cliente mais exigente da Farmapele. E isso é muito bom, porque eu adoro trabalhar com pessoas exigentes. Dr. Igor Marcelo, ele que é oncologista. Ele é pós-graduado em nutrologia. Que casamento perfeito na medicina, né? E com vocês, doutor Igor. Bom dia. Doutor Igor Marcelo. Igor Marcelo. Bom dia. Obrigado, Simone. Obrigado, Aécio, essa receptividade. E que bom estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, que é a nutrologia oncológica, né? Nesse papel que a nutrologia tem para com os pacientes que estão em tratamento, principalmente os que estão em tratamento, em quimioterapia, radioterapia e outros afins. Pois é. Quando a gente fala de oncologia, a gente já tem aquele receio. Nossa, fulano de tal foi visitar um oncologista, né? Ou aconteceu algo e a palavra oncologia, ela nos traz medo, receio, incertezas. Mas a gente precisa falar também como a oncologia como uma auxiliar na vida de todos, né? Vamos falar sobre essa especialidade que você escolheu para a vida, né? E agora tem essa vertente aí, mais esse agregar, né? A parte da nutrologia para melhorar e para dar mais longevidade às pessoas. A oncologia ainda dá medo, né? Ainda dá receio para as pessoas. Mas isso está se tornando já do passado, digamos assim, tá? Então hoje a oncologia ela também está em volta à prevenção. Tá? Então, assim, quando você vai a um consultório de oncologia, você não vai somente com esse diagnóstico oncológico, o diagnóstico do câncer, mas vai também para questões de prevenção. Então, hoje a oncologia evoluiu muito em todos os aspectos, principalmente nos aspectos das terapias. Ah, perfeito, porque eu gosto muito de falar sobre prevenção, né? A gente estava até conversando antes que a suplementação que a gente toma, que a gente começa mais cedo, a gente vai ver o resultado ao longo do prazo, não só na parte estética, mas também na nossa energia, em como a gente se sente no dia a dia. E eu gosto muito de trabalhar prevenção. É por isso que eu acho que eu gosto tanto de conversar com ele. É porque, assim, eu gosto de conversar com gente inteligente. E a conversa com ele, assim, não tem fim, porque tem muito assunto para falar com ele. É verdade, Simone. A suplementação, quando bem indicada, ela tem a questão status preventivo, sim. Tá? Então, assim, ela ajuda na qualidade de vida, né? Na melhora, inclusive, da percepção do estilo de vida. Muito bem. Uma pergunta que a gente pode começar agora nesse momento fazendo é sobre o avanço da indústria farmacêutica, da indústria da manipulação. E aí eu te pergunto, chegaram novos ativos e novos recursos. E essas novas estratégias, elas ajudam, por exemplo, a dar suporte nessa parte da reabilitação e também da melhora de vida desses pacientes? Com certeza. Então, hoje a indústria farmacêutica ela é uma grande aliada, na verdade, né, ao suporte a esse paciente oncológico. Tá? A questão do bem-estar desse paciente oncológico. Hoje nós temos vários princípios ativos, né, que vêm com grandes benefícios a essa parcela populacional. Isso faz a diferença, né? Simone, a gente pode conversar sobre Farmapele, sobre essa grande, né, caminhada que a Farmapele tem e sobre esse caminhar com o Dr. Igor, né? Então, quando ele manda uma suplementação para você, como profissional, como empresário, você sabe da importância que aquele ativo precisa estar correto, porque aquela vida, né, ela depende de melhoras através dessa medicação. Sim, com certeza. Isso eu sempre falo que é a maior vantagem da manipulação, é essa personalização. A gente consegue atender cada cliente, cada paciente de acordo com a sua necessidade, porque o que ele pode prescrever para mim não significa, mesmo com prevenção, não significa que seja o mesmo para você. Cada um tem suas taxas de exame diferentes, tem seu estilo de vida, atividade física diferente. Então a rotina
os exames, tudo vai fazer com que ele possa prescrever outra coisa para mim e para você. Então, eu acho que essa questão da personalização, sem falar também da associação de várias substâncias, de adequar as dosagens, isso tudo é o diferencial da manipulação. E no caso de quem trata na nutrologia, essa parte de medicina integrativa, tudo isso é muito casa perfeito, sabe? Porque trabalha já com fórmulas personalizadas. E Dr. Igor, ele domina essa área muito bem. E só complementando, Simone, então assim, o casamento com a manipulação, né? Eu tenho total liberdade com Simone, é ligar, assim, Simone, eu posso colocar essa substância associada com essa, o que tu achas? Vai dar compatibilidade ou não? Então assim, o diálogo entre os profissionais, isso é muito salutar, né, ao bom desenvolvimento, né, da terapia com o paciente oncológico. Né? Isso é uma das grandes vantagens, tá? A primeira, a personalização, claro, e a segunda é o diálogo. O que a gente não consegue fazer com a indústria realmente alopada, a indústria que está lá, que vem já fabricada, digamos assim. Né? A manipulada não. A manipulada a gente pode fazer isso. E também o fato, doutor, da gente conseguir adequar. Por exemplo, tem pacientes que não conseguem tomar né, cápsulas grandes, Sim. ou são alérgicos a corantes, são alérgicos à lactose. Então, isso tudo você consegue adequar na suplementação. É só uma máxima, Simone, ó, inventa aí ele não pode engolir o comprimido. Simone, prontamente, não, a gente vai fazer, vamos ver se dá para fazer xarope. Se der, ótimo, e sempre dá. Então, assim, é a questão da forma farmacêutica, né, como a Simone está falando. Então, assim, hoje a gente pode colocar em chocolate, pode colocar em pirulito, sabe? Pode colocar em café pra gente saborear melhor. Então, isso faz parte também da nutrologia oncológica. É você adaptar essa questão das suplementações e dos próprios medicamentos mesmo. Legal. Né? Porque a gente não pode esquecer que manipulado não é só suplementação. Manipulado tem outros medicamentos, né? Antibióticos que a gente pode estar utilizando, analgésicos, então tudo isso é importante. Exemplos, passa antibióticos, Farmapele sempre tá manipulando. Ela nunca me disse não. Tá lá bonitinho e sempre tá funcionando. Uma coisa assim. É porque a gente atende todas as especialidades. Tem a parte dos medicamentos tradicionais, com certeza. Só que a gente acaba falando mais dos diferenciais. Acaba tocando nesse assunto. E nós estamos, Simone, doutor Igor, no mês de agosto, o mês de conscientização, aí o agosto branco, ao câncer de pulmão. E aí eu pergunto para o senhor, doutor Igor, dentro da sua experiência, qual a importância de integrar a nutrologia, né, e a oncologia na vida desses pacientes e também conscientizar? É o que eu digo. A nutrologia, junto com a oncologia, ela tá para a mudança do estilo de vida. Isso é fato. Tem que gerar aquela chavinha ali, né? Antes do diagnóstico, onde possível diagnóstico, a prevenção. Então, é a virada de chave que esse paciente tem. Tá? É a virada de chave que a gente está colocando nesse paciente para que a gente possa prevenir realmente esse tipo de doença. Você falou agora do agosto branco, né? Que a gente fala realmente é alusivo ao câncer de pulmão. Né? Então, assim, existe vários fatores que a gente pode estar evitando, né, para que a gente possa estar prevenindo um pouco mais essa questão. E a gente pensa só então, o cigarro, não é o cigarro, não é muita coisa, então, se você tiver um estilo de vida, né, uma alimentação adequada, balanceada, seguida pelo nutricionista direitinho, se você tem atividade física, tá, você tem a cessação do fumo, tudo isso colabora, né, o status preventivo do câncer de pulmão. Fantástico, né, Simone, falar sobre isso, porque a gente está falando sobre melhora de vida, sobre prevenção e também de pessoas que estão nessa condição e podem potenciar o seu tratamento através de manipulação, através de estilo de vida, né? Sim, sim. Faz toda a diferença. Doutor Igor, para a gente continuar o nosso bate-papo, dentro da tua cabeça como oncologista, né, quando você se viu ali dentro, né, de podendo ter mais uma atuação, no caso da nutrologia, isso uniu duas ferramentas que talvez em um passado, há uns 10 anos, 15 anos atrás, a gente não sonhava em pensar que um oncologista poderia trabalhar essas duas áreas em conjunto e melhorar a qualidade de vida do paciente. Como foi isso? Foi algo que eu estava observando que eu poderia melhorar um paciente, que eu poderia melhorar a adesão desse paciente ao tratamento.
tá? Onde a gente pudesse adequar questões da alimentação, onde a gente pudesse adequar a questão das suplementações, justamente para que pudesse diminuir os efeitos colaterais do tratamento, né? Porque, querendo ou não, existem efeitos colaterais. O tratamento não é inócuo. Ele traz, né, como a gente pode falar, vulgo aftas, né, que são as mucosites, vômitos, diarreia. Então, tudo isso, o que eu pensei, né, como é que a gente pode melhorar a vida do nosso paciente? E aí eu entrei, né, eu fui estudar, fui me aperfeiçoar mais na questão da nutrologia oncológica. Né? Então, realmente, hoje eu associo e hoje eu vejo como é um benefício máximo ao nosso paciente, o paciente que a gente está acompanhando. E é legal porque o paciente, como o Simone falou, os pacientes dele são apaixonados por ele. Eles gostam dele, tem o estilo dele. E eu acho que passava na cabeça dele, se eu pudesse dar mais esse paciente aqui pra ele estar juntinho comigo, que parece assim que ele quer pegar no colo o paciente dele, então eu acho que veio a agregar, mais ou menos assim, né? Ele cuida mesmo. É cuidar, né? É como eu chamo minhas mulheres e meus homens, é assim que eu chamo os Pronto. pacientes, são desse jeito. A gente já tá se aproximando do fim, a gente quer agradecer, né, Simone, a participação do doutor aqui conosco, nossa, né? O tempo dele para tirar um tempo tempinho ouro. pra estar aqui, tanto Hoje. que falei para ele, doutor, veja aí o horário da sua agenda que a gente vai dar um jeito de encaixar. Mas A a gente gente até encaixa. mudou, não foi? Não, porque eu sei o quanto vale o tempo dele e quanto é precioso, né? Uma horinha na agenda dele é muito raro, tanto que a gente tá aqui no sábado, que é o tempo que ele teve. E a gente já faz o convite para o doutor Igor, que Simone está com o seu canal, com Protagonize, para a gente marcar um bate-papo, né? Uma roda de conversação mais Certeza. Não, frente. eu já Pra conversei com gente ele. passar, tipo, mais uma hora ali ao vivo, batendo papo, conversando. para Eu levar tenho assunto com ele informação. para o dia Todos os três tomando a corda juntos ali, pra gente falar. Tá marcado, João, só lógico, viu? É só saber a data, a gente vem trazer informação sempre é importante. Levar informação ao público, levar informação a esse paciente é de extrema necessidade e importância. Então, assim, parabenizo Simone, né, a Farmapele na pessoa da Simone, né, que traz isso, que traz essa oportunidade da gente estar falando com o nosso paciente, falando com a comunidade em si e levando essa informação. Muito obrigada, doutor Igor. Você sabe o quanto eu lhe admiro e o carinho que eu tenho por você. E eu estou muito feliz mesmo de você ter participado aqui do nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado, Pronto. Simone. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta. Lembrando que hoje até às 6 da tarde tem muita coisa rolando e acontecendo aqui no Cumbraí. Daqui a pouco a gente tá de volta.